Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, quinta parte da Parashá Be'alotcha, Bamidbar, livro de Números, capítulo 10, a partir do versículo 11. Depois da outorga da Torá em Sinai, o povo ficou em deserto de Sinai, perto do monte Sinai, por 1 ano, quer dizer, 12 meses, menos 10 dias. No segundo ano, no segundo mês da saída do Egito, que é mês de Iyar, no 20º dia do mês, a nuvem se deslocou e se retirou de cima do tabernáculo. Então viajaram os filhos de Israel para a sua viagem a partir do deserto de Sinai, e a nuvem estacionou e pousou no deserto de Paran. A viagem foi feita de acordo com as regras que Deus deu antes. E eles viajaram como Deus indicou. E, de acordo com as ordens e declarações de Moisés, como escrevemos ontem, que ele anunciava: agora Deus vai viajar, agora, por favor Deus, estacione. Deus já indicou que ele ia estacionar ali, a nuvem, mas você tinha que fazer a proclamação. E a ordem foi a seguinte: viajou primeiro o batalhão, a bandeira do acampamento de Eudá, liderados por Nachshon, filho de Aminadav, acompanhados pelas duas tribos que seguiam junto com Eudá, Issachar e Zebulun. Issachar, o presidente Netanel, filho de Tzuar; Zebulun, o presidente Eliav ben Helon, o líder. Quando chegaram no deserto de Paran, foi desmontado o tabernáculo, a nuvem se deslocou e a tribo de Eudá, que ia na frente, começou a andar. Nesse meio inteirinho, Arão e seus filhos chegaram, desmontaram a cortina interna e cobriram a arca sagrada para que ninguém a enxergue ela e venha a morrer a morte súbita. Enquanto isso, os filhos de Gershon e de Merari, as famílias de levitas responsáveis pelo desmontar o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, carregavam ele nas carruagens que os presidentes deram para eles, para essa finalidade da viagem. E os instrumentos sagrados eram cobertos pelos seus bolsos, pelas suas coberturas já preparadas de antemão e já preparados com varas, suspensos nas varas, ou preparado para que os Queratitas, a família de Querat, vai carregar os instrumentos sagrados, até que viajou a tribo de Reuven, que viajava no meio. Quando viajou a tribo de Reuven, acompanhado pelo presidente Elitsur, filho de Shideur; a tribo de Shimon, com Shlomiel, filho de Zereshadai; a tribo de Gad, com Eliasaf, filho de Deuel. Então Eudá, atrás dele Reuven. Depois viajaram a família de Kehat, que carregam o tabernáculo, e eles chegavam ao destino. Já estava sendo preparado para os instrumentos o pátio com a tenda. Lembrando, tinha uma família responsável pelo pátio, pelos pilares, material sólido, e outros pelos materiais de lona e corda, cordoaria para carregar e para dobrar e para montar. Então, de novo, Eudá foi se deslocar. Enquanto isso, o tabernáculo foi sendo desmontado, as partes da construção, não os instrumentos. A primeira coisa, Arão ocultou as coisas que ninguém podia ver. Depois foi desmontada a estrutura da casa e do pátio. E foi indo para frente já, porque eles tinham que chegar antes, porque quando chegam os instrumentos sagrados já vai ter uma casa pronta para colocar. Então, foi Eudá, e em seguida 2 famílias de Levi foram carregando para frente e já montando no lugar do estacionamento, do estacionar da nuvem, o pátio com a tenda do tabernáculo. Quando chegava o filho da tribo de Kehat, ele só viajava junto com o segundo acampamento, aquele de Reuven, Shimon e Gad. E quando chegava a família de Kehat carregando a arca sagrada, com as tábuas inteiras, já estava pronto a tenda, e embaixo do lugar onde pairava a nuvem, em sinal de estacionamento,
E ali eles colocavam dentro da arca, dentro da tenda já preparada, colocavam lá a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares. Então isso quer dizer que já estava montado antes deles chegarem. Depois deles, viajaram ao acampamento de Efraim, com o seu líder Elishama, filho de Amiúd, de Menashe, com o líder Gamliel, filho de Pedatsur, com o tribo de Benjamim, com o Avidan, filho de Gidoni. E depois, por último, viajou a tribo de Dan, o último acampamento. Tem uma discussão aqui, se eles andavam como uma tribo atrás da outra, numa fileira, a ideia era a última de todos, ou andavam da mesma forma que era montado o acampamento. Que isso diria que as duas tribos do meio estariam andando em paralelo. Essa é a discussão. Cada frente estava na frente, não há discussão. Cada de trás estava atrás, também não faz discussão. A discussão é se os dois do meio estavam andando em paralelo numa forma de caixa, sempre cercando os objetos sagrados do tabernáculo e os carregadores da tribo de Levi. Uma discussão no Talmud que não está definida, diz Rashi. De qualquer maneira, o Midrash diz que a tribo de Dan é uma tribo grande, ele era por último, e todo aquele que perdeu alguma coisa, eles cuidavam de catar os objetos caídos e devolver para seu dono. Então, por último, Dan com Ahiezer, filho de Amishadai, acompanhado pelos filhos de Asher, com o líder Pagiel, filho de Yohanan, com a tribo de Naftali, com o líder Ahera, filho de Enan. Esta foi a viagem. Naquele dia 20 de Iyar, eles viajaram a primeira viagem, se afastando do Monte Sinai. Então disse Moshe para o Jitro, seu sogro, aqui chamado com outro nome, ele tinha alguns nomes, Rovav, filho de Reuel, o Midianita. Esse é Yitro de Rashi. Yitro de Yoter, ele aumentou uma paraxá na Torá. Rovav por carinho, que ele teve carinho e amor pela Torá. O que Moshe disse para ele? Estamos viajando para o lugar que o Eterno está prometendo nos dar. Venha conosco e nós iremos compartilhar contigo o benefício que teremos. Pois o Eterno está garantindo trazer bem-estar sobre Israel. Disse a ele Rovav, e o que Moshe disse para ele isso aqui? Estamos indo, vamos chegar em 3 dias, que nessa viagem ainda não tiveram pecado de revolta nenhum tipo. Estamos justos, e se não tivesse pecado, Deus iria levá-los direto para Israel em 3 dias. E Moshe disse, estamos indo nós, que Moshe ainda achava que ele mesmo ia vir e entrar. Apesar disso ter acontecido depois do momento onde ele bateu na pedra em vez de falar com ela, e já foi decretado que ele não vai entrar, ele estava convencido que não foi decretado que ele vai conseguir entrar com o povo. De qualquer maneira, está convencendo o Rovav de ir com ele. Disse a ele, Rovav, não irei com você, somente para meu povo, para minha terra, para minha pátria, para trazer meus bens, para cuidar de meus bens e para converter minha família. Disse Moshe a ele, por favor, não se afaste de nós. Tem várias qualidades de você ficar com a gente. Você é digno que você viu os milagres, que você fica com a gente para testemunhar. E se o israelita chega e fala de milagres que aconteceram com ele, vão dizer às nações, esse aqui está com interesse de dizer que ele é povo escolhido. Mas Yitro é um forasteiro, é um testemunho mais confiável. Fica com a gente para testemunhar os milagres que você viu. E outra coisa, fica com a gente para que nós possamos te usar como instrumento de mitzvah, cumprir contigo o mandamento de amarás ao convertido, que é um mandamento à parte, de amarás ao próximo, ao teu semelhante. O meu semelhante é um mandamento, o meu convertido é outro, e você vai ser nosso instrumento de mitzvah. E se você for com a gente, aquele bem-estar, aquele benefício que Deus vai nos beneficiar, nós iremos buscar te dar uma parte dele. Qual foi de fato o benefício? Quando então Israel dividiu a terra, a melhor parte, mais produtiva, no Vale de Jericó, media 250 por 250 metros, 500 por 500 cúbitos. Deixaram de dividindo, dizendo o seguinte, esse espaço aqui vai ser um ressarcimento de quem vai
de quem futuramente Deus decretar que seja construído o templo sagrado ali. Quer dizer, eles tinham uma profecia já sabendo que o templo futuro, o primeiro templo de Salomão, vai medir 500 por 500 cúbitos no Monte Moriá. E eles já prepararam um lugar para ressarcir quem herdar isso aqui na partilha. Tinha a família que herdou aquele pedaço do Monte Moriá e já tinha um ressarcimento programado no momento que o templo fosse instalado ali. E no meio tempo, até construir o templo em Jerusalém, no Monte Moriá, deram esse território para a exploração dos filhos de Itró, a família liderada por Yonadav, filho de Rechav. E depois, quando construíram o templo, aí eles saíram dali. Naquele momento saíram dali os filhos de Itró. E depois disso eles viajaram do Monte de Deus, Monte Sinai, 3 dias. Uma viagem de 3 dias. E caminharam em um dia só. Quer dizer, a caminhada que demoraria em condições normais 3 dias, aconteceu em 3 dias, em um dia só. A viagem correu para eles. Porque Deus quis trazê-los rápido para a terra de Israel. E a arca sagrada de Deus viajava na frente deles, a distância de 3 dias de caminhada em condições normais, para preparar e mostrar onde será o lugar do estacionamento. Agora você vai perguntar, se a arca era carregada no meio do acampamento, como é que ela estava na frente? Então o Urashi responde que tinha 2 arcas, uma que fez Moisés e uma que fez Betzalel. A que fez Moisés continha as primeiras tábuas, aquelas que foram quebradas, e aquele era a arca que saía para as guerras também. E ela andava na frente para mostrar o lugar do estacionamento. Enquanto a arca que fez Betzalel, depois que Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro, depois de Yom Kippur, lá foi colocado as tábuas inteiras, as segundas tábuas, e ele viajava no meio do acampamento. E a nuvem de Deus cobria o povo, protegendo eles de dia, quando viajavam no acampamento. Rashi diz, eram 7 nuvens, 4 de 4 lados do mundo, norte, sul, leste e oeste, uma por cima, uma por baixo, e uma na frente. Aquele nuvem da frente rebaixava os morros, as subidas, achatava as subidas, elevava os vales, para que a caminhada seja na reta, e matava escorpiões e serpentes, ajudando eles a caminhar com facilidade. E o Midrash Sifrei descreve 7 lugares que foi citada a palavra nuvem, indicando que foram 7 nuvens, de 6 direções, e uma que era o departamento de preparar o caminho. Até aqui o Chumash dessa quinta-feira.